Então vamos lá. A equação de Van der Waals, né? Qual o nosso foco ao estudar a equação de Van der Waals? No momento em que a gente está, o nosso objetivo é olhar para ela como outra descrição do comportamento quantitativo dos gases, né? Por que eu falo isso? Né? Porque nas correções que ele impôs à equação dos gases ideais, né, tem alguns detalhes físicos, né, que a gente não vai entrar nesse mérito, porque o nosso objetivo é a descrição quantitativa. Nós queremos conhecer o formato da equação de Van der Waals e aplicar, tá ok? Então, para falar da equação de Van der Waals, né, a gente tem que voltar na equação dos gases ideais, porque conforme eu já adiantei, a equação de Van der Waals, né, é uma correção da equação dos gases ideais. Né? Então, a equação dos gases ideais está aqui, naquele formato já conhecido nosso, né? E aí, essa constante R foi obtida a partir desses resultados aqui, né? Então, os resultados experimentais mostram, né, que a maioria dos gases, quando a 0 graus Celsius e 1 atm, apresentam um volume molar próximo do tal 22,4. Né? E aí, ajustando esse volume para 1 mol na temperatura de 0 graus Celsius convertida a Kelvin e na pressão de 1 atm, sai um valor de R. Né? Para todos esses gases aqui, sai um valor de R. Né? E esse valor de R é um valor próximo de 0,082 atm, litro por mol Kelvin. Chamando então, né, o que fez esse R, recebeu o nome aí de constante dos gases ideais. Mas, né, essa equação aqui, no formato que ela foi obtida, né, ela tem os seguintes erros. Né? Se a pressão for a infinito, o volume vai a zero. Então, como é que a gente visualiza isso? Se eu passo esse pre para cá, né, se eu deixo o volume antes da igualdade, a pressão vai para o denominador. Né? E se a pressão subir muito, o volume vai a zero. Né? Então, essa é a descrição matemática dessa equação. Né? O que ela diz é que um gás tem essas características. E nós sabemos que os gases não têm. Por isso o nome gás ideal. Né? É um gás irreal. Né? Outra característica dessa equação, se a temperatura for a 0 Kelvin, o volume vai a zero. Né? Então, ó, se T é zero, V vai a zero. Né? E isso não é a realidade. Né? Para um gás, se a temperatura cai, o que acontece é uma mudança de estado físico. E se a pressão aumenta, o que acontece, né, chega-se a um volume, né, a partir do qual, se a pressão continuar acontecendo, o recipiente vai acabar se rompendo. Mas nunca o volume vai a zero. E aí, para poder verificar essa questão de que quando a pressão aumenta, o volume não vai a zero, tem esse gifzinho aqui, né, que olha só, imagine que eu tenho um volume, 3 moléculas de gás, nesse volume grande inicialmente, e conforme o sistema vai sendo comprimido, a pressão vai aumentando, vai chegar um limite dessas partículas aqui, né, vão se aproximar, ou seja, elas vão ocupar um certo volume. Logo, quando a pressão aumenta, o volume não vai a zero, o volume vai a um valor definido, né? Ou seja, os gases têm moléculas que têm um volume. No modelo de gás ideal é como se as moléculas não tivessem volume, né? Enfim, coisa de louco, mas matematicamente é uma equação válida em algumas condições. Então, o negócio não pode ser desprezado. Agora, para poder verificar que quando a temperatura vai a zero, o volume não vai a zero, tem esse vídeo aqui muito legal, gente. Que aí depois, quando eu mandar a apresentação para vocês, vocês peguem o link e assistam. Né? Um experimento simples, entre aspas, que foi feito usando nitrogênio líquido. Né? Então, um balão cheio de gás foi introduzido em nitrogênio líquido, né, para que a temperatura fosse muito, muito reduzida. E aí verifica-se que o que acontece é que o balão murcha, obviamente, e o estado físico muda. Então, quando a temperatura vai a zero, o volume não vai a zero. Né? Então, a equação realmente tem esses erros. E aí, né, o que Van der Waals fez foi justamente, né, correções na equação dos gases ideais que geraram uma equação que hoje é chamada de equação de Van der Waals. Tá? E que correções foram essas? Né? Foram justamente correções relativas ao fato de haver volume sim, quando a pressão aumenta, existe um volume sim, o volume não vai a zero. Né? Então foi feita a tal da correção do volume.
E a segunda correção é a correção chamada correção das interações atrativas. Ou seja, quando a temperatura cai, o volume não vai a zero, o volume vai a um valor definido e, além disso, né, o estado físico pode mudar. Ou seja, existe interação atrativa, coisa que o modelo dos gases ideais negligencia totalmente, né? Importante, né? As forças de interação, né, consideradas por Van der Waals têm natureza atrativa, tá? Então, nesse primeiro momento, a ideia dele, né, o objetivo dele foi corrigir a equação, levando em consideração a existência de forças atrativas entre as moléculas que compõem um gás. E aí, esse é o formato da tal da equação de Van der Waals. Né? Vejam, P igual a RT dividido por volume molar menos 1B menos 1A dividido por volume molar ao quadrado. Né? Notem que houve a introdução aí desses valores A e B. Né? Além do formato da equação dos gases ideais mudar, ainda houve a introdução desses valores A e B, que são chamados constantes de Van der Waals. Né? Essa tal correção de volume, ela está expressa nesse parâmetro B, né? Cuja unidade é litro por mol, se eu estou usando o volume molar em litro por mol. Notem, a unidade tem que ser a mesma aqui, já que eu faço uma diferença. Né? E as correções, e a correção das interações atrativas, essa correção está expressa nesse parâmetro A, né? E que unidade esse A tem que ter? Notem que P é igual a isso menos isso. Né? Então, tanto essa parcela como essa tem que ter unidade de pressão. Né? Para que A sobre V barra ao quadrado tenha unidade de pressão, né, o A tem que estar na unidade ATMs, por exemplo, que multiplica litros por mol ao quadrado. Né? O que vai fazer, né, esse termo do V barra ao quadrado ser cancelado, e aí fica um termo com unidade de pressão. Esse A e esse B, eles são as constantes de Van der Waals e são características da substância. Né? Então, essa equação aqui, além de estar corrigida em relação ao modelo de gases ideais, ela leva parâmetros específicos do gás. Né? Então, cada gás tem o seu A e cada gás tem o seu B, de forma que a equação fica particularizada para o gás. Obviamente, ela vai ter resultados melhores do que a equação dos gases ideais, que é totalmente genérica. Né? PV igual a nRT. Né? Basta ter o mesmo número de mols, que a pressão vai ser a mesma, o volume e a temperatura. Né? Em PV igual a nRT, não tem nada característico da substância, né? Como se todos os gases fossem iguais. Nessa equação aqui, né, existem parâmetros característicos dos gases. Então, obviamente, ela vai fornecer valores melhores. É tal como uma equação corrigida com Z. Né? Se o Z é experimental, é característico da substância, é claro que a equação vai fornecer um resultado melhor. Né? Da mesma forma essa daqui. Essa equação ela pode ser reescrita assumindo esse formato aqui. Então, vocês podem encontrar na literatura a equação de Van der Waals com essa cara. Né? Então, olha, foi passado para cá, né, o A sobre V barra ao quadrado e o V barra menos B passou multiplicando aqui para a esquerda. Né? Então, esse é um outro formato. E um formato ainda, vem para cá, um formato mais extenso, né? Expressando aqui a equação cúbica de volume. Né? Notem que tem V ao quadrado e tem V. Né? Então, se eu trabalhar essa equação aqui em algum momento, vai aparecer um termo cúbico. E então, esse aqui é um outro formato da equação de Van der Waals. Dependendo da situação, do problema, a gente vai usar um ou outro formato, tá? E aí, a gente se pergunta, né? Qual o significado físico das constantes de Van der Waals A e B? Né? Então, ele introduziu esse A, ele introduziu esse B. No material que eu mandei digitado, né, escrito, material escrito, o PDF, tem a descrição de como foi feita a introdução desse A e desse B. Né? E no momento que a gente entende como foi feita a introdução, a gente entende o significado físico. Né? Ele adicionou o B lá com algum objetivo. Né? Como eu falei aqui nesse slide, o B, né, ele está relacionado à correção de volume. E o A, à correção das interações atrativas. Né? Então, B e A têm relação, né, com volume e com a intensidade dessas interações atrativas. No material escrito, vocês têm isso explicadinho lá.
E aí vocês vão conseguir responder a pergunta, né? Então, o próprio Van der Waals aí dando bizu. Estude o material impresso enviado pela professora para descobrir. Tá ok? Lá vocês vão ver, né, como o A foi introduzido, como o B foi introduzido e assim então o significado do A e o significado do B. Porque o nosso foco é trabalhar com a forma da equação de Van der Waals, né? É ter a equação de Van der Waals na mão para fazer um cálculo. Esse é o nosso foco, né? Porém, é importante a gente saber também a que se refere esse A e a que se refere esse B. A gente sempre está preocupado nesse modelo com a descrição quantitativa, mas eu sempre me preocupo também com o significado físico. Né? Z é um fator de correção, ok, mas ele tem um significado. A e B são relativos à correção que o Van der Waals fez na equação dos gases ideais, né? Visando corrigir a questão do volume não ser zero, né? E das interações não serem nulas. Ok, mas o significado de A e de B, qual é? Enfim, no material impresso está explicadinho lá, né? E essa apresentação é para motivar vocês a ler, né? Lá eu tentei explicar, né? Não está detalhado, porque não é o foco. O nosso foco é saber trabalhar com a equação, saber de onde ela veio, saber o significado dos termos dela. Tem muito detalhe atrás desse trabalho de Van der Waals, né? Mas a princípio, né, o caminho que ele trilhou para corrigir a equação de gases ideais não é muito difícil de entender. Por isso que essa equação, né, é colocada aí na ementa de Físico-Química 1 de todos os cursos. Porque a equação de estado que corrige a equação dos gases ideais, né, a primeira que foi desenvolvida nesse formato e que é uma coisa que é possível de ser entendida, tá ok? E aí eu vou terminar já bem rápido, com 12 minutos, graças a Deus, né, com esse pensamento aqui, né? O nosso objetivo nesse momento não é se preocupar com o que passou, né, com a situação que a gente está, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então o caminho para a felicidade, para o sucesso, é não se preocupar com o que está além do nosso poder, né? Então a pandemia está aí, né? Os erros aconteceram, o negócio atrasou, mas agora a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Então assim, esse momentinho aqui no PowerPoint foi só para poder dar um ânimo para vocês lerem o material que eu passei. Lá vocês vão entender de fato como é que ele fez essas correções, né? E tem alguns exercícios para poder aplicar a equação. O nosso objetivo é aplicar modelos matemáticos para descrever quantitativamente os gases, tá? Então lá está explicado como ele obteve a equação e agora a gente tem que saber aplicar. Tranquilo? E é isso. Agora, como é que eu faço aqui? Peraí, vou ter que dar stop.